Quantas vezes adiei esta história, mas parece que chegou à altura de libertar o peso que tenho vindo a carregar. Esta não é apenas uma história, é um grito da alma. O meu nome é Anita. Tenho 52 anos e o mundo que eu conhecia desfez-se num instante. Há 7 anos, perdi o meu marido. Ele era gentil e carinhoso, mas nos últimos anos tinha se tornado distante, imerso no seu trabalho. Lembro-me do dia em que ele se foi como se fosse ontem. Um ataque cardíaco, só isso. Deitou-se na garagem, para nunca mais se levantar. O golpe foi esmagador e, embora eu tentasse continuar a viver, o meu coração ficou devastado. Mas o pior aconteceu há 2 anos, quando a minha irmã sofreu um acidente de avião. Ela era a pessoa mais próxima de mim, com quem eu podia partilhar tudo. Perdê-la foi a gota de água. Fiquei sozinho, rodeado por um mar de amor e dor, e tive de lidar com isso de alguma forma. As noites solitárias estendiam-se por horas, a respiração não sentia nada a não ser o vazio. Bolas, era tão difícil. Quando Steve, o meu sobrinho de 18 anos, se mudou para minha casa por uns tempos, pensei que isso iria alegrar um pouco a minha solidão. O pai dele estava sempre em viagem e o Steve tinha uma personalidade louca e animada. Era como se ele estivesse a transbordar de energia, mas eu estava sempre sonolenta e atraída pelas memórias do que tinha perdido. Steve, com as suas calças de ganga e t-shirt pretas, com as bochechas por barbear e um olhar cheio de desafio, tornou-se rapidamente o centro do meu mundo. Ele não era apenas um rapaz, era uma tempestade. Todas as conversas com ele me penetravam até ao âmago e traziam-me recordações da minha juventude, da ociosidade da vida, do orgulho com que lhe tinha dado a mão quando ele era apenas um miúdo. Uma noite, sentados juntos na casa tranquila, ele olhou-me de repente, com os seus olhos cinzentos a arder de desafio. Não te deves esconder da vida, tia. Nós ainda podemos viver. Eu estremeci, como se a ponta de uma flecha me tivesse atravessado. Eram palavras que eu não conseguia suportar. Steve, tu não compreendes. Eu perdi tudo. O meu marido, a minha irmã. Tudo ao mesmo tempo. Não consigo sentir nada, disse eu com amargura na minha voz. Ele aproximou-se mais. Mas tu sentes, e isso é importante. Abre-te comigo, fala comigo, disse ele, abrindo para sempre a fenda que se tinha formado no meu coração. A cada novo dia, a nossa comunicação tornava-se cada vez mais franca. Ele fez-me olhar para a vida de um ângulo diferente, não através do prisma da perda, mas através da possibilidade de novos começos. E quando ele se ria, a sua voz era como música a tocar na minha alma. Uma noite, enquanto olhávamos para fotografias antigas, ele disse calmamente: tu eras fantástica, Anita. Por que é que não te sentes assim agora mais? Senti algo mais do que compaixão acender-se dentro de mim, era uma atração que não tinha explicação. A paixão apoderou-se de mim. Nunca pensei que tal coisa fosse possível. Naquele momento, fui dominada pela emoção e, de repente, vi nos olhos dele um reflexo do que eu podia sentir de novo. Tremia por todos os lados, a excitação tomava conta de mim e o chão escorregava-me debaixo dos pés. Não sabes como é difícil, Steve. Perdi-os, disse eu, mas no meu íntimo apercebi-me que podia ter encontrado algo novo. Fez-se silêncio lá fora até que ele se aproximou e eu senti o ar entre nós tornar-se denso, cheio de tensão. Não deves perder a esperança, Anita. A vida continua, sussurrou ele, e a sua voz soou tão próxima que algo de terno e corajoso ressoou no meu coração. Ficamos naquele silêncio e eu percebi que estava pronta para me abrir contigo. Naquele segundo, já não podia fingir que não me importava. Senti algo poderoso entre nós, como um fogo a acender-se ao mais pequeno sopro. Steve puxou-me para mais perto dele, e eu dei por mim nos seus braços. Foi como o primeiro suspiro depois de um sono longo e sufocante. O mundo à minha volta tinha desaparecido, apenas ele e eu.
O vento sussurrava a mudança, e apercebi-me que o meu coração, há tanto tempo fechado, começava finalmente a abrir-se. Voltei a sentir que viver é sentir, e que talvez a dor não tenha de ser sempre o único resultado. Com Steve, encontrei a faísca que pode reacender tudo. Não seria fácil, disso eu tinha certeza. Mas talvez agora, neste caos, eu pudesse reaprender a amar, a mim própria, a vida e aquele que era um novo começo para mim. Esta tempestade foi confusa, mas também abriu a porta para o que eu pensava já não estar disponível. Naquele momento, um novo capítulo começou para nós dois. O ar entre nós permanecia tenso, e até o barulho do lado de fora da janela parecia diminuir para permitir que este momento florescesse. Ele abraçou-me com força e eu senti as batidas dos nossos corações sincronizarem-se num único ritmo, como se dois caminhos há muito esperados se tivessem finalmente cruzado. Não podia acreditar que isto estava mesmo a acontecer, eu, Anita, tão confusa e desgastada pela vida, sentindo-me viva novamente. Steve aproximou-se de mim, os seus lábios mal tocaram nos meus, mas eu fiquei subitamente com medo. Toda a minha vida antiga passou-me diante dos olhos, toda a perda, toda a dor, todo o horror que eu tinha carregado comigo. Como é que eu poderia lidar com isto? Afastei-me, olhando para os seus olhos, cheios de preocupação e esperança. Sinto muito, disse eu baixinho, apertando-lhe a mão. Não sei o que me está a acontecer. Não sei. Não está certo. Steve desviou o olhar, seu rosto escurecendo de frustração. Tu domaste a tua dor, Anita, mas isso não significa que não possamos encontrar algo em comum. Não tens de te fechar em ti própria. Não quero que a tua vida continue a ser apenas uma sombra do que está perdido. As suas palavras pareciam uma faca e, quando ele as disse, senti uma parte de mim ir com ele para a escuridão. Fiquei sentada sozinha, a ouvi-lo ir-se embora, e um novo pensamento de medo entrou no meu coração. E se eu o perdesse mais? Steve não era como todos os jovens que eu conhecia. Era mais profundo, mais sábio e mais sensível do que a maioria. E foi a sua coragem de abrir os corações dos outros que me impressionou. Passaram-se vários dias, cheios de silêncio e de olhares estranhos. Ele não repreendia, a sua presença continuava, mas eu sentia a clara distância que se tinha criado entre nós. Todos os dias tentava manter viva alguma coisa da minha antiga vida, cozinhava os seus pratos preferidos, oferecia-me para o ajudar nos estudos, mas tudo parecia vazio. Eu sabia que toda esta amizade apenas mascarava a tempestade de sentimentos que se abatia sobre mim. Na noite seguinte, sob um céu escuro em que as estrelas começavam a cair do céu, ele regressou à casa. Os nossos olhos encontrarão-se. Desta vez, não houve mais silêncio, apenas tensão. Anita, precisamos de falar, disse ele, com determinação na sua voz. Olhei para ele com as mesmas emoções que também me estavam a atravessar. Está bem, vamos falar, respondi, sentindo os meus sentidos endurecerem. Fomos para o quintal, onde a lua derramava sua luz como um cobertor macio. Ele sentou-se ao meu lado, e eu senti o meu peito apertar-se com a expectativa. Já não consigo ficar calado, começou ele, segurando-me nas mãos. Não é só simpatia, Anita. Sinto que és uma parte de mim. A tua dor, o teu sofrimento, a tua ternura, tudo isso ressoa em mim. Quis afastar-me, mas os seus olhos mudaram drasticamente o rumo dos meus pensamentos. No fundo da minha mente, apercebi-me que talvez ele fosse a luz em que eu parecia confiar. Steve, não vamos misturar as coisas. Tu és o meu sobrinho e eu sou a tua tia. Não está certo. Disse eu, mas a minha voz tremeu traiçoeiramente. Ele ficou a olhar para mim, sem desviar o olhar. O que é que está errado? Os sentimentos? Por que reprimir o que se está a criar entre nós? Ambos sabemos o que é ser cortado. Por que não tentar algo novo? Insistiu, e as suas palavras penetraram profundamente em mim como metal aquecido. O mundo à minha volta ficou em silêncio e tornou-se claro que era impossível ficar nesta sombra.
Senti o seu calor quando ele se aproximou, o cheiro do vento fresco misturando-se com o cheiro das ervas. Os pensamentos de que isto era inaceitável começaram a desvanecer-se. O único pensamento na minha mente era que esta poderia ser a minha última oportunidade de me trazer de volta à vida. Quebrei a distância e os nossos lábios encontrarão-se com calor. Foi como se uma onda enorme se tivesse apoderado de nós os dois. Quando os nossos lábios entraram em contato, um sentimento interior invadiu-me, permitindo-me esquecer a dor. Senti todos os medos a serem erradicados e o desejo a tomar o seu lugar. Steve puxou-me contra ele, com os seus braços à volta da minha cintura, e eu senti o meu coração afundar-se. Naquele silêncio noturno, duas almas estavam a ligar-se, e, naquele momento, percebi que o desejo de ser feliz era mais forte do que o medo. Mas ele não precisava de mudar para ser ele a curar-me. Fechei os olhos, permitindo-me deixar de lado qualquer resquício de contradição e apenas saborear este momento. Parecia tão novo, mas ao mesmo tempo relacional, como se tudo o que tinha acontecido nos tivesse trazido até esta noite. Tudo estava a girar e eu gritava para mim próprio: por que é que não podemos sentir isto? Por que é que não podemos amar? Mas ambos sabíamos que a vida não tolera abrandamentos e, por isso, deixamos que essa resistência arrebentasse. O tempo pareceu parar e ficamos sozinhos com a nossa nova realidade, onde éramos só nós os dois, sobrinho e tia, dois corações abertos um ao outro pela primeira vez. Quando finalmente nos afastamos, foi-me difícil olhar nos olhos dele, mas Steve apenas sorriu. A felicidade brilhava nos seus olhos, e eu sentia a esperança regressar ao meu coração. Tinha dado o primeiro passo em direção a mim, em direção a um coração que tinha estado fechado durante muito tempo. Agora, um novo capítulo da minha vida pode ter começado. Não sabia onde iria dar, mas estava pronto para aceitar o desafio. Demorou alguns instantes até eu abrir os olhos, como se estivesse a acordar de um longo sono. Tudo estava silencioso à nossa volta, mas a nossa respiração soava como música. O mundo inteiro estava distante naquela noite, como se só restasse a lua azul a observar-nos. Ele encostou-se de novo a mim, e eu senti o seu calor como um fogo suave que despertava cada célula do meu ser. O toque suave dos seus dedos tocou a minha pele, deslizando suavemente do meu ombro para o meu braço, deixando para trás um tremor como se uma pena tivesse sido desenhada sobre mim. Cada um dos seus toques causava-me arrepios na espinha, como pequenos fogos de artifício a explodir de ternura e paixão. Fechei os olhos, deixando que todos os sentimentos me preenchessem. Ele tocava-me como se tivesse medo que eu me desfizesse, que desaparecesse. De repente, este momento tornou-se mais do que um simples encontro de duas almas, tornou-se numa verdadeira dança de dois corações que quebram os grilhões do medo. Vi nos seus olhos um reflexo da minha luta interior, e na minha alma senti uma sensação mais intensa da fronteira entre a paixão e a ternura. Estávamos sentados no limiar de um novo mundo, e cada momento era escaldante. A sua voz, baixa e rouca, dizia: "Não está sozinha, Anita. Eu estou aqui." Não eram apenas palavras, eram uma promessa de apoio e, nesse momento, apercebi-me, ele fazia parte da minha recuperação e de um novo começo. Em uníssono com o seu toque, senti a tensão desaparecer, e uma onda de calor vinda dele envolveu-me. Os seus dedos deslizaram de novo pela minha face, deixando um toque leve, como uma tempestade suave que subitamente se apoderou do meu coração. Estava pronta para dissipar os meus medos, para me afundar neste momento com ele como um oceano. Tudo à minha volta pareceu congelar e o mundo tornou-se parte do nosso rebento, apenas ele e eu, dois corações que outrora tinham tido medo de abrir as suas almas um ao outro. Os seus lábios tocaram os meus novamente, e desta vez não foi apenas um toque, foi um mundo inteiro que criamos só para nós. Senti as nossas almas entrelaçarem-se, como duas árvores enraizadas no mesmo solo que outrora só tinha dor. A lua iluminava-nos, a sua luz brincava na nossa pele, criando uma aura mágica à nossa volta, como se a própria natureza tivesse facilitado a nossa união. Aproximei-me mais dele, sentindo o seu coração bater a cada movimento meu. As suas mãos pousaram na minha cintura e sentiu puxar-me para si, queimando-me com o seu calor.
Trocamos olhares ternos, cada um deles repleto de uma força inexprimível e de compreensão mútua. Era como se cada um de nós tivesse um fio especial no coração, invisível mas forte, que unia as nossas almas. Cada beijo tornava-se mais profundo, cada novo toque abria uma nova faceta dos nossos sentimentos. Sentia uma força desconhecida a forçar-me a unir-me a ele. Quando seus dedos deslizaram pelas minhas costas, tudo à minha volta congelou. Senti o despertar em mim as memórias do que significava estar verdadeiramente viva. O seu toque era como uma chuva quente, lavando todos os medos e dúvidas anteriores, deixando apenas uma paleta limpa para novos sentimentos. Cada toque desencadeava um turbilhão de emoções, como se houvesse mais do que apenas atração física dentro de mim, era um verdadeiro despertar. Podia finalmente sentir aquelas velhas feridas a começar a sarar e algo novo, cheio de esperança e paixão, a florescer no seu lugar. O tempo pareceu parar, e tudo à minha volta desapareceu num turbilhão de sentimentos. Estava pronta para o deixar ver tudo o que tinha estado a esconder, todos os meus medos e esperanças, todos os momentos de ternura que tinha guardado no meu coração. Quero que saibas o que tudo isto significa para mim, sussurrei, sentindo os meus lábios mal se moverem enquanto seus olhos brilhavam sinceramente à luz. A sua resposta foi simples e clara: significa tudo. Ele inclinou-se para mim e eu senti a sua respiração unir-se à minha, ligando-nos com um fio inquebrável. Mergulhamos no momento, perdendo a noção do tempo enquanto os nossos corpos dançavam num ritmo de compreensão mútua. E à medida que a escuridão nos envolvia nessa noite, o nosso fogo interior só se tornava mais quente. Eu sabia que não era apenas paixão, era o que me permitia encontrar-me de novo. Encontrei nele não só apoio, mas um lugar onde podia pôr tudo o que tinha antes para trás das costas e dizer a mim própria que a vida continua apesar de todas as perdas. A cada novo beijo, sentia o luar a penetrar-nos, como cada momento era criado por uma razão. Em voz alta e sem palavras, os nossos corações dançavam sob o céu estrelado, e eu apercebi-me, estava finalmente pronta para abandonar a minha escuridão, deixando-o iluminar o caminho para um novo começo. Tínhamos criado o nosso próprio mundo, um mundo de esperança, calor e amor que, apesar de todas as provações turbulentas, estava pronto para florescer em toda a sua glória. E embora aquela noite fosse apenas o início, eu sabia que juntos podíamos ultrapassar tudo. Este caminho para uma nova vida estava apenas a começar, e eu estava pronta para o explorar com ele ao meu lado.